Boa tarde a todos. O nosso grupo ele é formado por Bárbara Leite, Lara Almeida, Lívia Maria, Lucimária Mota e Paulo Victor Cruz. É um trabalho solicitado pelo professor Dr. André Cordeiro aos alunos da UNEF e FAM. A ventilação mecânica é um dos procedimentos mais frequentes empregados em UTI, sendo imprescindível para a manutenção da vida de pacientes graves com insuficiência respiratória aguda. Seus objetivos principais são a manutenção das trocas gasosas em níveis adequados e a redução do trabalho ventilatório, até que as condições clínicas que resultou na indicação da ventilação mecânica seja resolvida ou compensada. Para isso, deve-se buscar a interação ótima entre o paciente e o ventilador, com um acoplamento entre esforço respiratório do paciente e o disparo do aparelho, entre a demanda ventilatória e as ofertas de fluxo e volume corrente, e entre o momento de interrupção da inspiração do paciente e a ciclagem do aparelho. O tema do nosso trabalho é sobre a sincronia. O que seria a sincronia? A sincronia é a incoordenação entre os esforços e a necessidade ventilatórias do paciente em relação ao que é ofertado pelo ventilador. Quando acontece esse evento, a sincronia afeta trocas gasosas, aumenta o trabalho respiratório desse paciente, gera lesão, fadiga na musculatura respiratória, aumenta a PIP, gera um impacto hemodinâmico, interfere com a ventilação mecânica protetora, há uma necessidade do aumento da sedação. Com isso, um atraso no desmame desse paciente. A assincronia são eventos frequentes, presentes em 10% a 80% de todos os ciclos e que se associam a prolongamentos da ventilação mecânica e da internação na unidade de terapia intensiva. Como perceber uma sincronia? Algumas assincronias são quase inevitáveis por causa dos atrasos mecânicos e elétricos existentes dentro do complexo circuito paciente-ventilador. Essas assincronias podem acontecer quando o impulso respiratório é relativamente alto, como costuma acontecer na insuficiência respiratória aguda. A sincronia entre o paciente e o ventilador ocorre quando há uma incompatibilidade entre o paciente e o ventilador em termos de tempo de fornecimento de respiração. Através de uma análise das curvas de volume e tempo na tela do ventilador mecânico, é possível detectar os tipos mais comuns de assincronia paciente-ventilador, que são as assincronias de disparo, as de ciclagem e as de fluxo. Agora, vamos ver as fases do ciclo respiratório. Primeira fase inspiratória, vemos de acordo com o gráfico. A ciclagem, que é uma fase intermediária entre a fase inspiratória e fase expiratória. Depois, a fase expiratória, logo após o disparo, que seria a quarta fase, e a transição entre a fase expiratória e a fase inspiratória. A fase 1 corresponde à fase do ciclo em que o ventilador realiza a insufação pulmonar e conforme as prioridades elásticas e resistivas do sistema respiratório. A válvula inspiratória aberta, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, mostra o pico de pressão inspiratória e também mostra a pausa inspiratória com o pico de platô. Essa pausa respiratória, ela ocorre no volume, quando a gente está numa ventilação ciclada, volume VCV. Essa mensuração de pressão alveolar pode ser facilmente realizada por meio de aplicação de uma pausa inspiratória,
ou seja, fechando-se a entrada e a saída de ar no sistema por tempo suficiente para que equilibre as pressões proximais. E nas vias aéreas artificiais, e no circuito do ventilador e na porção distal do sistema, que seriam os alvéolos. Durante essa pressão nas vias aéreas mensuradas pelo ventilador mecânico, irá se reduzir até se equalizar com a pressão alveolar. E essa pressão é denominada de pressão de pausa ou pressão de platô, como a gente acabou de ver no gráfico. A ciclagem ela é a mudança de fase da transição entre a fase inspiratória e a fase expiratória. Ao lado vemos aí um gráfico representando a ciclagem, que é considerada a fase 2 respiratória. A fase expiratória ela é o momento seguinte onde ocorre o fechamento da válvula inspiratória e a abertura da válvula expiratória, permitindo assim que a pressão do sistema respiratório seja equilibrada com a pressão expiratória final, que está determinada no ventilador. Temos aí no gráfico abaixo, onde ocorre aí um estiramento cíclico e um estiramento estático. E aí, próximo à curva, onde acontece o recrutamento. O disparo, como nós vimos em algumas aulas, né, é a queda da linha. E ele pode ser por pressão e fluxo. Então, quando começa no gráfico a queda da linha, é a fase do disparo, que é também a mudança da fase expiratória para a fase inspiratória. É a fase também que termina a expiração e ocorre o disparo, que é a abertura da válvula inspiratória do ventilador, iniciando assim uma nova fase do ciclo inspiratório. Então, vemos aí um disparo à pressão. Vemos também abaixo o início do esforço do paciente, que é o disparo a fluxo. E ao lado, por último, nós vemos o esforço desse paciente ele foi insuficiente para que o ventilador pudesse reconhecer, né? Que seria também esse limiar da sensibilidade. A sensibilidade é o esforço que é necessário que ocorra esse esforço para que o ventilador ele reconheça. Disparo ineficaz. O esforço inspiratório do paciente não é suficiente para disparar o ventilador. Pode ocorrer por ajuste inadequado da sensibilidade ou por fatores do paciente, como fraqueza da musculatura respiratória, depressão do comando neural, presença da hiperinsuflação dinâmica auto-PIP ou tempo inspiratório mecânico prolongado maior que o tempo neural do paciente. No autodisparo, o ventilador é disparado sem que haja esforço do paciente. Pode ocorrer por ajuste excessivamente sensível do ventilador por vazamento no sistema, presença de condensado no circuito gerando alterações no fluxo, detecção dos batimentos cardíacos e de grandes variações da pressão torácica pela ejeção do volume sistólico. Como identificar? Observação da frequência respiratória maior que ajustada e sem que os ciclos sejam precedidos de indicadores de esforço do paciente. Duplo disparo. Ocorre 2 ciclos consecutivos disparados pelo mesmo esforço do paciente. O tempo inspiratório mecânico do ventilador é menor que o tempo inspiratório neural do paciente. Identificação. Clinicamente percebem-se 2 ciclos consecutivos sem intervalo entre eles em um padrão que pode se repetir com frequência. Assincronias de fluxo. No fluxo inspiratório insuficiente, o fluxo recebido pelo paciente é inferior à sua demanda ventilatória, ocorrendo tipicamente quando o fluxo é ajustado pelo operador e não pode ser aumentado pelos esforços do paciente VCV. Entretanto, pode ocorrer também nas modalidades PCV e PSV. Se os ajustes de pressão foram insuficientes em relação ao equilíbrio entre demanda e capacidade ventilatória do paciente. Fluxo excessivo. Pode ocorrer em VCV quando o fluxo é ajustado acima do desejado
pelo paciente ou em PCV ou PSV pelo ajuste de pressões elevadas ou de um rise time mais rápido. Ciclagem prematura. O ventilador interrompe o fluxo inspiratório antes do desejado pelo paciente, ou seja, o tempo inspiratório mecânico do ventilador é menor que o tempo neural do paciente. Nas modalidades VCV e PCV, o tempo inspiratório é ajustado pelo operador. Na PCV, ela ocorre por ajuste de baixo nível de pressão e ou alta por cento de critério de ciclagem. Na ciclagem tardia, o tempo inspiratório mecânico do ventilador ultrapassa o paciente, ou seja, é maior que o tempo neural do paciente em VCV. Ocorre quando se prolonga o tempo inspiratório pelo ajuste de volume corrente alto, fluxo inspiratório baixo e ou uso de pausa inspiratória de forma inadequada. Na PCV, ocorre-se o tempo inspiratório for ajustado além do desejado pelo paciente. Em PSV, particularmente nas doenças obstrutivas como a DPOC, a alta resistência e complacência do sistema respiratório levam à desaceleração do fluxo inspiratório lento e prolongado do tempo inspiratório. Como consertar? Mesmo se a sincronia para paciente e ventilador for muito comum, é um desafio. É preciso avaliação das interações paciente-ventilador, que requer medições semi-invasivas de pleura, pressão ou eletromiografia do músculo respiratório. Também tem o uso do balão esofágico e dá um substituto para a pressão pleural e respiratória, eletromiogramas musculares, que tem sido muito usado para medir interações paciente-ventilador. Como podemos impedir que ocorra? O profissional ele tem que analisar rapidamente as alterações e buscar as possíveis correções, realizando apenas alguns ajustes finos, sem causar maiores repercussões clínicas ou troca de modo, em alguns casos, sem precisar passar por todos estes modos ventilatórios, para verificar o que melhor se adaptou ao paciente, ou mesmo ficou confortável. Quando a sincronia está presente, tem que corrigir, para que o paciente apresente, pois a presença da assincronia acaba de comprometer a evolução do paciente devido à falta de interações paciente-ventilador. Nós pesquisamos alguns artigos, e nesses artigos foram encontrados um levantamento de dados. Os pacientes que foram incluídos prospectivamente em ventilação mecânica, assim que foram atendidos os seguintes critérios: internação em uma das 4 salas equipadas. Essas salas elas eram equipadas com esse software específico. Na intubação com expectativa, os que tinham expectativa de ventilação mecânica invasiva, os que tinham mais de 18 anos, gestantes e doação, caso doação de sangue. Os critérios para exclusão são os relacionados à fístula. E os que foram excluídos de fato foram os pacientes com ordens de não reanimação e os que já estavam internados para a doação de órgãos. Concluímos assim que no presente estudo observacional prospectivo para avaliar a prevalência do curso e de tempo, descobrimos aí 5 tipos de assíncronos. Entre eles, os esforços inspiratórios ineficazes durante a expiração, denominado IEE, o triplo-triplo, as expirações abortadas, que são aquelas expirações que não aconteceram, que foram desfeitas, a ciclagem curta e uma ciclagem prolongada. Nossas referências. Então, chegamos ao fim do nosso trabalho. Obrigada a todos.